Permaneça mais alguns minutos em pé, por favor. A palavra do Senhor diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os homens, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo Jesus e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Venha me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia, Tito foi para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga minha capa que deixei na cidade de Trode, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila e a seu marido Áquila, e também a família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto, e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faço o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eubulo, Pudente, Lino, e a irmã Cláudia e todos os irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito, que a graça de Deus esteja com vocês. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, por favor. No YouTube você vai encontrar 2 vídeos. Um se chama Amado Timóteo, produzido pelo Marco Teles, e outro se chama Os Últimos Conselhos do Apóstolo Paulo. É uma mensagem pregada pelo pastor Hernandes Dias Lopes, há 4 anos atrás, na igreja presbiteriana de Pinheiros. Esses 2 vídeos influenciaram diretamente nessa mensagem, inspiraram essa mensagem. É claro que o Espírito Santo foi consultado e ele me deu algumas coisas diferentes, e nessa noite eu quero compartilhar com vocês. Mas se você tiver um tempo durante essa semana, em outro momento, ouça esse conteúdo que vocês vão gostar bastante. Existe uma discussão muito grande de quem foi o maior presidente do Brasil. Sinceramente, eu não me interesso muito por esse assunto não, mas tem uma característica que eu acho interessante. O ex-presidente Getúlio Vargas, quando ele estava no poder, ele ficou em 2 oportunidades. Muitas pessoas enaltecem as ações dele. Ele ficou conhecido como o pai dos pobres. Existem muitas
muitas leis e muitos direitos que temos hoje, que foi baseado na ação dele, do presidente Getúlio Vargas. Um dia ele começou a enfrentar muita oposição. As pessoas estavam querendo tirar ele do poder. Percebendo isso, ele fez uma afirmação: eu só saio do poder morto. Era um regime diferente do que é hoje, né? Não tinha eleição de 4 em 4 anos. Era outra situação. Então ele disse: eu só saio se eu morrer. Como ele percebeu que estava tendo uma oposição muito ferrenha, forte, parte da mídia combatia muito o presidente. Um dos jornalistas que ficou famoso na época, depois da morte do presidente, teve que inclusive sair do país, porque gerou uma comoção nacional a morte dele. O que o presidente fez na oportunidade? Escreveu uma carta, e a última frase da sua carta é: saio da vida para entrar na história. E ele acertou. É verdade, ele entrou para a história do nosso país. A maior parte das cidades do Brasil tem uma rua, tem uma avenida com um nome em homenagem ao presidente Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, Rua Presidente Vargas. As pessoas fizeram diversas homenagens em diversos locais do Brasil. É verdade, ele saiu da vida para entrar na história. É interessante que essas são as últimas palavras desse homem. Nessa noite eu quero compartilhar a respeito das últimas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o maior missionário da história da igreja. Todos nós vamos ter que concordar com isso, porque o evangelho chega aos gentios por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. É ele que vai de forma abundante, entrega a sua vida para difundir o evangelho ao redor do mundo ocidental, da Europa, da Ásia Menor, em todos os locais. Ele entregou a sua vida para que o evangelho chegasse até nós. É interessante que recentemente eu estava lendo uma reportagem a respeito de penalidade de morte. No Brasil a gente não tem isso, mas outros países é natural isso acontecer. Talvez você já tenha visto em filmes um condenado à morte, um criminoso, e eles costumam dar o direito a esse criminoso de uma última fala. Primeiro eles perguntam qual que é a última refeição que ele gostaria de fazer, e também eles dão o direito dele dizer algo. É comum essa pergunta: quais são suas últimas palavras? Houve um estudo americano de 500 relatos, 500 testemunhos, 500 últimas palavras de criminosos. Eles compilaram tudo aquilo e encontraram qual foi a palavra que eles mais proferiram, que mais costumavam dizer nas suas últimas palavras. Alguns dos irmãos já estavam aqui na manhã, né, os obreiros que estavam servindo já estavam na manhã, então eu trouxe essa mensagem no culto da manhã, então não vale para vocês. Você que não esteve no culto da manhã, você pode dizer, qual você acha que é a palavra que essas pessoas, no corredor da morte, próximo, na iminência da morte, qual é a palavra que eles mais diziam? Mais disseram? Não entendi. Sou inocente? Jesus possa me perdoar, isso tem bastante mesmo. Sou inocente, que Jesus possa me perdoar. Mas a palavra que as pessoas mais diziam, eu. Essa foi a palavra mais proferida. Sim, espantosamente na frente, muito na frente, mais do que o dobro da segunda palavra. Eu me arrependo, eu sou inocente, eu tive uma infância difícil, eu não queria fazer isso, eu. Normalmente, eu. Hoje, eu quero fazer você meditar. Se isso acontecesse com você, se você estivesse no corredor da morte, ou se você soubesse o horário que você iria morrer, e você tivesse que deixar um conselho para os seus familiares, ou um recado para os irmãos da igreja, para alguém, para o mundo, quais seriam as suas últimas palavras? O que você iria dizer? O capítulo que nós acabamos de ler são as últimas palavras escritas do apóstolo Paulo. Tudo indica historicamente que essa carta nem chegou nas mãos de Timóteo sem Paulo ter morrido.
Possivelmente, quando Timóteo leu o que está escrito aqui, porque era uma carta, quando ele leu, possivelmente já chegou junto com a carta a notícia de que o apóstolo havia falecido. Ele foi morto, decapitado pelo Império Romano. Então a situação, só para situar vocês, para vocês entenderem. Paulo era um perseguidor do Evangelho. Primeira vez que aparece o nome dele, Shaul, né, a gente fala Saulo, mas Saulo, na verdade em hebraico é Saul. O rei é igualzinho o rei Saul, é o mesmo nome, Shaul. E a gente, por alguma situação, quando foi transliterado para o português, um nome é Saul e o outro nome é Saulo, mas não é o caso. Ele tem o mesmo nome do rei Saul, Shaul. Era assim que ele era chamado. Ele não teve o nome mudado, ele era chamado como Paulo. Quando ele estava em meio aos gentios, ele era chamado como Paulo. Entre os judeus, ele era chamado de Saul, seu nome de nascimento. Os nomes, alguns personagens bíblicos tiveram os nomes alterados. Abrão para Abraão, Jacó para Israel. Não é o caso de Paulo. Saulo, Shaul, Paulo é o mesmo nome, a pronúncia é diferente. Imagine um José em português no Brasil e um José em espanhol. E eu nem falo espanhol, já deu para perceber já, né? É o mesmo nome, a pronúncia, o sotaque é diferente. Paulo se converte ao cristianismo e de perseguidor da igreja ele se torna um perseguido, principalmente pelos judeus. Os judeus não suportavam a ideia de Paulo ter feito o que ele fez. Paulo está chegando nos últimos dias da sua vida. Ele foi preso mais de uma vez. Nessa prisão que nós estamos lendo, no contexto dessa carta de 2 Timóteo, Paulo está preso num cárcere inferior. Imagina uma cela que fica num local úmido, sem luz, um local insalubre, frio. Ele está doente, provavelmente com problemas respiratórios. Ele não enxerga direito. Ele tem ao seu lado Lucas, o médico amado, que é cooperador de Paulo. Ele está se sentindo sozinho, está se sentindo com frio. Ele pede uma capa. Timóteo, quando você vier, vem depressa, vem antes do inverno e traz a minha capa, que ficou lá na casa de um irmão. Traga livros de couro para eu poder ler. Então esse é o cenário do maior missionário da história da igreja. Como está encerrando a vida dele? Ele não tem posses, não tem dinheiro, não tem nada. Sozinho. As palavras dele a gente consegue perceber muita emoção. E mesmo diante disso, ele dá fortes conselhos a Timóteo. Timóteo é um pastor jovem, novinho nessa circunstância, nessa situação. Ele foi criado pela sua mãe, Eunice, e pela sua avó, Lloyd. Ambas cristãs ensinaram Timóteo a servir a Jesus. Timóteo não tinha uma referência masculina. Ele não teve, de acordo com a história, não teve uma paternidade presente. Então Paulo toma essa figura de pai de Timóteo. Como a diferença de idade era muito grande, e como o ministério do apóstolo Paulo influenciou o ministério de Timóteo, então Paulo chama Timóteo de amado filho, meu filho na fé, meu filho espiritual. Ele trata Timóteo como sendo um filho. E ele nessa carta, se você puder e quiser, em 10 minutos você vai ler os 4 capítulos de 2 Timóteo. Rapidamente dá para ler. São conselhos muito importantes, valiosos. E nessa noite nós vamos investir alguns momentos para falar a respeito desses conselhos. No versículo 1, Paulo diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, tamanha a importância do que o apóstolo quer dizer. Não estou falando simplesmente como um homem, como um velho doente. Eu estou falando na presença de Deus e de Cristo Jesus. Versículo 2, pregue a mensagem, pregue o evangelho. Timóteo foi chamado para isso, recebeu um dom de Deus para isso, para pregar o evangelho.
E o apóstolo faz uma santa convocação: pregue a mensagem, pregue o evangelho, insista em anunciar a mensagem, seja no tempo certo ou não, no tempo e fora do tempo, pregue a mensagem, anuncie a verdade de Deus, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Sinceramente, quando você vê um conselho como esse, a maior parte das pessoas já está pensando: paciência. Sinceramente, não é fácil ter paciência. Não é fácil ter paciência com os filhos, não é fácil ter paciência com o patrão, não é fácil ter paciência com os colegas de trabalho, não é fácil ter paciência com alguns maridos. E as mulheres estão tudo assim: é verdade, Senhor, não é fácil ter paciência. Não é fácil ter paciência com o amigo, com o irmão. Gente, nós somos todos seres humanos. O conselho que Paulo traz para Timóteo é o primeiro que eu quero destacar para vocês: seja paciente. Seja paciente com as pessoas, seja paciente com os irmãos, seja paciente com aquilo que é diferente, que pensa diferente, que age diferente. Cada pessoa tem uma visão de mundo, cada pessoa pensa de um jeito. Seja paciente. As pessoas são diferentes, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero destacar isso, a paciência. Alguns temperamentos lidam de uma forma, uma dificuldade maior com a paciência. O colérico, por exemplo. O colérico é do tipo que bateu, levou. Do jeito que vem, já volta a resposta, às vezes duplicada, triplicada. Já ouviram aquela expressão lá do Sidney Magal, da Sandra Rosa Madalena, lá: o meu sangue ferve por você? Então, tem pessoas que o sangue ferve. Quando acontece uma situação, ferve. Existem casais que se agridem. Aí você pergunta: como é possível? É possível por causa da raiva, da ira, porque perdem a paciência. O que Paulo está dizendo para o seu amado filho? Pregue a mensagem, insista, ensine, mas com toda a paciência. Você quer terminar bem a carreira da sua fé? Quer terminar bem a sua vida, seu ministério? Seja paciente, irmão. Já pensou se olhar para trás, para a criação dos seus filhos, para os seus relacionamentos, e você falar: eu tinha que ter sido mais paciente esse dia, eu tinha que ter pensado um pouquinho mais, respirado um pouquinho mais. Nós somos prontos para falar, tardio para ouvir, prontos para se irar. É completamente ao contrário do que Tiago diz. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós somos o inverso: prontos para falar, tardio para ter paciência. É pronto para se irar, pronto para responder, tardio para ouvir. A gente não consegue ouvir. Então, nessa noite, primeiro conselho que tem que estar no seu coração: quer se dar bem nos seus relacionamentos? Quer ter sucesso ministerial? Quer ir adiante nas suas relações de trabalho, com os vizinhos? Seja paciente, irmão. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela paciência. Versículo 3, nós vamos ler um texto de 2000 anos atrás. Olha o que está escrito: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. É diferente do que a gente vê hoje, na internet, na televisão, na mídia. Tem pregadores que vêm, eles usam inclusive o texto bíblico, mas eles não falam da verdade de Deus. Esses pregadores, esses mestres, arrebanham multidões. Você vai num culto que essas pessoas ministram a palavra, você não é confrontado. Seu pecado não é confrontado. Você não sai odiando o seu pecado. Não, você sai massageado. A mensagem começa dizendo que você é lindo, maravilhoso, que vai dar tudo certo para você, que é tudo bênção, que é tudo maravilha, que você vai ficar rico, próspero, abençoado. Que Abraão era rico, que não sei quem era rico, então você vai ser rico. A mensagem é mais ou menos assim.
Paulo diz, vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. As pessoas irão preferir mestres que influenciem o seu desejo, que favoreçam os seus interesses. Quando eu era criança, que eu ia assistir televisão, e eu queria assistir um programa, eu tinha que esperar o horário que ia começar. Se fosse um filme que eu queria assistir, e iria passar na Supercine, 10 horas da noite na Globo, eu tinha que ficar aguardando. Começava o filme, tinha 5 intervalos comerciais durante o filme. Normalmente, sinceramente, eu dormia, não conseguia aguentar. Quando que ia passar esse filme de novo? Sabe lá Deus. Hoje, se eu quero assistir algo, se eu quero acessar qualquer conteúdo, é imediato. Eu estou pregando aqui, se você desconfiar de qualquer coisa que eu falar, você pega o seu celular, seu smartphone, você digita e vê aquilo que eu estou pregando, se é verdade ou é mentira. Quando a gente ia fazer trabalho de escola, quando era criança, a gente ia na biblioteca. Dizia, eu quero falar sobre isso. Aí vinha com um livrão, o bibliotecário ia lá, achava um livro, vinha com um livrão, está aqui. A gente fazia o trabalho. Hoje você pega aqui o aplicativo ChatGPT, ei, o que é isso? Tudo instantâneo. Existe o lado bom? Excelente. Mas tem uma coisa que é muito ruim. Aquilo que a gente não gosta, que a gente não tem paciência de ver, a gente pula, a gente anula. Na internet, o que é valorizado, o que é divulgado, o que viraliza, não são as boas palavras, não são conselhos importantes, não, é o contrário, é o que as pessoas querem ouvir, é o que as pessoas querem assistir, é o que as pessoas querem consumir. O algoritmo da sua rede social está programado para oferecer para você aquilo que você gosta de assistir, porque se ele ficar ofertando coisas que você não gosta, você sai dessa rede social e você vai para outra, você para de assistir e vai assistir outra coisa. Os vídeos têm que ter, rapidamente tem que chamar atenção, tem que ter um gancho para chamar a atenção do público, senão as pessoas pulam, passam para o próximo vídeo. Qual que é o dano disso? As pessoas só estão ouvindo aquilo que elas gostam, só o que massageia o seu ego, seus próprios desejos. Recentemente eu li uma frase de um pregador, e ele disse, quando eu prego, ou o pecador vai odiar o seu pecado, ou ele vai odiar a mim. Tem pessoas que saem de reuniões, eles não odeiam nem o seu pecado e nem o pregador, pelo contrário, amam o pecado e amam o pregador. Esse pregador aí é de Deus, esse pastor, esse mestre, esse bispo, e sei lá quais títulos mais existem, esse daí é de Deus. É uma mensagem abençoada, e aí a gente começa a ver um monte de absurdo no meio do povo de Deus, porque mestres são levantados para contribuir, para que o desejo das pessoas seja atendido. Eu gosto disso, eu prefiro isso. Deixa eu dizer para você, se você ouve a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, valorize isso. Seguir a Jesus é carregar uma cruz, irmãos. O Evangelho que está sendo difundido, pregado, não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. A cruz que Jesus nos oferece não é ortopédica. Tem pessoas que vão pagar promessa e vão carregar uma cruz longas distâncias, e eles colocam uma rodinha na cruz, colocam uma almofada nos ombros para ficar mais confortável, para diminuir o peso. Mas não é a cruz que Jesus ofereceu, não. Jesus diz, quem quiser ser meu seguidor, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Servir a Jesus é sofrer, é padecer, é caminhar em direção à morte do seu próprio eu. Na sequência do texto, veja, essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, fábulas. Que troca maluca, né? Vocês lembram, como a gente está falando de televisão, vocês lembram quando tinha um programa de TV? Não lembro se era o Celso Portiolli, sei lá se era a Eliana, tinha um programa de TV. O apresentador colocava uma pessoa dentro de uma cabine, não dava para ouvir nada, um fone de ouvido.
Você quer trocar esse videogame última geração, vale 10 mil reais, tantos controles, tantos jogos, você quer trocar por essa caneca sem alça? Sim! Aí todo mundo, eita, que burro, trocou. A gente achava o máximo, era esse o entretenimento que tinha na época. De vez em quando alguém trocava e era favorecido, mas normalmente, sinceramente, eu acho que a organização era o seguinte: vamos até ele pegar alguma coisa que não presta, porque eu acho que isso daí dá mais audiência. Então ficava ali a pessoa, a cobaia, quer trocar isso por isso? Sim, não, sem enxergar, sem ouvir. E qual que é a semelhança daquilo que estamos pregando desse episódio? As pessoas estão fazendo trocas também. As pessoas estão preferindo fábulas, historinha bonitinha. Pessoas que vêm aqui e pregar e falam ao contrário do que a palavra de Deus diz. Jesus ama todas as pessoas e condena veementemente o pecado. O pecado causa separação entre o homem e Deus. Se você esconde o seu pecado, se você sabe que é pecado, se você cuida desse pecado como se fosse algo de estimação, você está caminhando a passos largos para o inferno. No dia que Jesus voltar, haverá uma separação entre ovelhas e bodes, entre santos e pecadores, entre justos e injustos. Se você comete pecado e você não sente um incômodo, se ninguém está falando no seu interior, está errado. Arrependa-se. Alguma coisa está de errado dentro de você. Essa noite é uma noite de arrependimento. Nós precisamos parar de trocar a verdade de Deus por fábulas, por historinha, por conversa mole. Versículo 5: mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento. Isso aqui é difícil, suportar o sofrimento, porque o evangelho que é pregado não tem cruz, não tem sofrimento, não tem tristeza, não. O que a gente consegue ver na internet, na TV, nas megas igrejas, é um evangelho de prosperidade, de riqueza, de área VIP na igreja. É isso que a gente vê, é isso que a gente presencia. Líderes que se denominam fortes, prósperos, e que tem uma chave, tem sei lá o que, eu nem assisto essas pessoas. Suporte o sofrimento. Esse é o conselho de Paulo para Timóteo. Suporte o sofrimento, porque eu estou doente, caminhando para morrer, porque eu amo a Jesus. Então, Timóteo, eu não vou camuflar, eu não vou mentir. Não é lindo, não é bonito, o ministério não é, sabe o que você está pensando que é, não, Timóteo. É sofrimento, é negar a si mesmo, é um convite de Paulo, uma convocação, e ele fala abertamente, sinceramente. Eu quero dizer para você que servir a Jesus, honrar a Jesus, é negar a sua própria vida, negar os seus próprios desejos, o seu próprio interesse. É colocar as suas intenções de ponta cabeça. Paulo diz em uma determinada situação: aquilo que eu considerava como sendo lucro, como sendo ganho, passei a considerar como sendo perda. As práticas antigas do judaísmo, não só considerei como perda, eu considero como esterco, como estrume, por causa do amor ao evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus transforma a mente das pessoas, as intenções, o que a gente valoriza. Aquilo que era muito importante, muito valioso no passado, deixa de ser e passa a ser menos importante. E aquilo que a gente nem sabia que existia passa a ter uma importância muito grande. Suporte o sofrimento, esteja disposto a aguentar, a suportar. Próximo versículo, versículo 6: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar essa vida. A versão que eu estou utilizando é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu considero ela como tendo uma linguagem mais atual, mais fácil de compreensão, mas para esse versículo aqui não consegue transparecer aquilo que o autor queria dizer.
O que Paulo diz nesse versículo é a respeito da oferta de libação. Oferta de libação era a última oferta feita no dia. O altar, o local de sacrifício, os animais eram sacrificados, imolados, o sangue escorria sobre o altar. Quando era holocausto, era tudo queimado, a madeira era queimada, o animal era queimado. Então imagine este local, cheio de sangue, de cinzas, de restos mortais. Era isso que ficava sobre o altar. Tudo isso aponta para Jesus. Não dá tempo da gente explicar. Quando os sacerdotes iam limpar o altar no fim do dia, eles retiravam esses restos e eles colocavam vinho e um óleo perfumado para limpar, para untar o altar. Era um perfume agradável e vinho. Passavam, limpavam. As pessoas que estavam ali durante o dia sentiam o cheiro de carne queimada, de sangue, um cheiro marcante. Nesse momento, no último momento do dia, eles sentiam um cheiro de um perfume, cheiro de vinho, um cheiro agradável, suave, um cheiro gostoso. Paulo diz: a minha vida está sendo oferecida como uma oferta de libação. Eu estou já no último sacrifício da vida, o último momento do dia, e está subindo a Deus como um cheiro agradável. Em Ageu, Deus fala para o povo de Israel. Na oportunidade eles estavam adorando a Deus. Eles gostam de festa, celebravam festas a Deus e celebravam festas a Baal. Sacrificavam seus filhos primogênitos a um deus pagão. Eles gostavam das festas feitas a Moloque, Moloque, Baal, e ao mesmo tempo queriam fazer festas para Deus. Deus diz: afastem de mim a cantoria de vocês. Eu não suporto ouvir o que vocês estão cantando. Afastem, vocês são falsos. Afastem de mim os sacrifícios, as ofertas pacíficas, os holocaustos queimados. Afastem, porque está subindo com um mau cheiro perante mim. A pergunta que eu faço é: quando Jesus olha para você, para a sua vida, para as suas ações, ele encontra um bom cheiro, um bom aroma, ou ele encontra podridão, mau cheiro, pecado, afastamento total de Deus? Paulo diz: a minha vida está acabando, minha vida está sendo oferecida como uma oferta de libação. Versículo 7: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Esse versículo, em outra versão, é diferente. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Está terminando os meus dias, terminando as minhas horas. Estou percebendo, eu estou doente, estou condenado à morte. Está tudo terminando. Versículo 8: agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Versículo 9: venha me ver logo que puder. É um clamor: logo que você conseguir, venha me ver. Outro versículo diz: antes do inverno. Outro versículo diz: traz uma capa. É um velho, doente, com frio, num local insalubre, padecendo dores, clamando pela vinda de um amigo, de um jovem. Vem depressa, Timóteo, minha vida está acabando. Versículo 10: pois Demas se apaixonou por esse mundo, me abandonou, foi para a cidade de Tessalônica. Isso é comum acontecer. As pessoas abandonam a fé porque amam o mundo. Demas é citado 3 vezes na Bíblia. Em Colossenses 4,14 ele é citado. Em Filemão, no versículo 7, ele é citado. Nas 2 oportunidades ele faz parte de um grupo de bons cooperadores, de pessoas que contribuem para o desenvolvimento do Evangelho. Demas é um ótimo cooperador. Demas tem me ajudado. Lá em Colossenses, junto dele está Lucas, Tito, Tíquico.
Está um grupo de irmãos, cooperadores, que contribuíam para o ministério de Paulo. Agora, o último texto que aparece Demas, o diagnóstico é diferente. Ele abandonou a fé. Ele amou ao mundo mais do que a Jesus. Eu fico fazendo uma pergunta quando eu vejo um texto como esse. Nos dias que Demas estava vivo, o que era oferecido para ele? O que era ofertado? Quais acessos que ele tinha? Quais pratos ele tinha? O que ele era tentado em quê para amar o mundo? Ele tinha internet? Tinha festas como hoje tem? Tinha o acesso que temos hoje? A pornografia, a sexualidade? Se naquela época um homem obreiro, que contribuía para o ministério, amou mais o mundo, quais riscos estamos correndo hoje? Sinceramente, o que é oferecido para nós nos dias atuais, a oferta que é feita para nós hoje, os pratos são muito mais saborosos, muito mais sugestivos do que eram naquela época. E Demas abandonou a fé. Cuidado para você não se tornar um Demas e abandonar a fé também, por amar mais ao mundo do que a Jesus. Versículo 11, somente Lucas está aqui comigo. Isso é muito interessante. Lucas não sabia pregar, Lucas não era apóstolo, eu não sei se ele sabia cantar, não sei, não dá para saber. Inclusive no começo da igreja nem tinha tantas canções, as pessoas cantavam, mas não era tão vibrante, tão presente nos cultos como nos dias atuais. Lucas está ali com ele, em todo momento Lucas está com ele. É interessante que Lucas oferece aquilo que ele tem. Ele sabia escrever, ele era um ótimo escritor, ele tem uma visão diferente, ele é um gentil, ele é o único evangelista que conta da contribuição das mulheres no evangelho de Jesus, no ministério de Jesus. As mulheres contribuíam ativamente para o ministério de Jesus. Ele valoriza a vida de oração de Jesus. É só no evangelho de Lucas que você vai encontrar a parábola do bom samaritano, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. É só no evangelho de Lucas. Uma visão diferente, um jeito diferente de enxergar o que Jesus fez. Ele fez uma análise minuciosa do ministério de Jesus. É até por isso que ele ouviu mais mulheres. Porque os homens, quando vão contar uma coisa, como que foi? A gente foi lá, e aí? A gente foi lá e voltou. E as mulheres? Não, nós fomos sair, montamos no carro, estava sem cinto, falei, põe o cinto. Pôs o cinto. Não é mais ou menos assim? Por que o evangelho de Lucas é tão rico em detalhes? Por que ele conta histórias que alguns outros evangelistas não contaram? Porque ele ouviu mulheres. O relato de Maria a respeito do tecido utilizado pelos pastores, foi Lucas que contou. Ele ouviu na maior parte as mulheres. Por que ele ouviu? Porque ele não era judeu. O judeu era preconceituoso, machista. Ele era gentil. Veja a importância desse homem. Você está aí se perguntando, irmão, eu não conseguiria pregar 1 hora, meia hora, 15 minutos. Eu não consigo. Se eu pegar no microfone, meu Deus do céu, me dá um tremelique. Eu não consigo cantar, eu sou desafinado, eu não consigo tocar nenhum instrumento. Sou péssimo para isso. Mas você tem uma função importante no corpo de Cristo. Eu compartilhei de manhã, eu quero destacar isso. As pessoas valorizavam pouco as pessoas que tinham entendimento sobre tecnologia. As igrejas que faziam transmissão online, algumas pessoas falam, isso daí não vira nada. Tem que ir lá presencialmente, tem que estar presente lá. Aí chega a pandemia, o mundo inteiro fechando as portas, ninguém pode sair de casa. Quem que aparece? Essa galera. Às vezes você está no culto, passa o irmão filmando, ei, mas esse irmão está incomodando. O irmão está ali na frente. Mas quem está lá em casa, que não pode estar presente, quem está ao redor do mundo, em outras cidades, em outros países, e está ouvindo essa transmissão, ouvindo essa palavra, está valorizando o trabalho dessas pessoas. Alguns são quietos. Você tenta conversar com alguns deles que trabalham nesse ministério, são poucas palavras. Não falam muito. Não contam
das suas emoções, outro já fala pelos cotovelos. É um perfil diferente. Se você oferecesse o microfone para alguns deles, não conseguiriam vir aqui pregar, mas ele tem o trabalho dele, e ele exerce com excelência, e as pessoas são alcançadas. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: no reino de Jesus, todos nós podemos ser embaixadores, de acordo com as nossas características, do nosso jeito. Um é bom de relacionamento, vai convidar pessoas, o outro tem dinheiro. Entre nós aqui, a maior parte das pessoas não tem dinheiro, não é rica. Não, a maior parte das pessoas sobrevive. Quem tem pode contribuir ativamente para diminuir o fardo pesado do outro. Pode contribuir com a igreja, contribuir com o pobre, com o necessitado. Perceba que diferentes pessoas podem se unir em um propósito único, de levar o amor de Deus a mais pessoas. Algumas pessoas têm uma personalidade de um jeito, outras de outro. Lucas tinha um jeito dele, mas ele está presente em todas. Alguns às vezes são desprezados, são escanteados, não são percebidos, mas Deus vê, Deus enxerga, e Deus convocou todos vocês que estão me ouvindo. Aí você fala: Deus quer que eu o sirva, que eu trabalhe para o desenvolvimento do reino dele. É exatamente isso. Há uma chama ardendo em seu coração. Aquela canção que a gente canta de vez em quando: ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu tenho um fogo cerrado, fechado em meu peito, que não me dá descanso. Não me dá descanso. Quem é pregador fica todo o tempo ouvindo palavra, lendo texto, lendo livro, estudando. Por quê? Porque tem um fogo que não dá descanso. O músico fica estudando, ensaiando. Eu vejo, irmãos. Eu sou casado com a Amanda. É música. É música? Musicista? Ela é música. Desculpa, irmãos. Ela toca teclado. Eu vejo quanto ela tem que ensaiar. E toda vez ela fala assim: Ever, eu não tenho talento igual aos outros. Tem gente que vem ali e sabe, tranquilo. Não, eu tenho que ficar ensaiando. São horas de dedicação, de preparação. Quem canta é a mesma coisa. Percebe? Gente, ministério infantil, eu sempre valorizo isso. Sabe por que eu valorizo isso? Porque eu cresci numa igreja em que os professores ensinavam a respeito de Jesus lá na salinha. Não se tirava a criança daqui. Nunca foi feito isso, para não atrapalhar o culto. Não. Era para utilizar uma linguagem adequada, para falar de Jesus para as crianças. Muita coisa do que eu prego, que eu falo, eu ouvi de criança. Eu dou discipulado para os novos convertidos, aí de vez em quando eu falo uma coisa, aí o irmão fala: mas que bênção, eu nunca ouvi falar disso. Falei: que privilégio que eu tive, porque eu ouvi isso de criança, na escola bíblica. Perceba a importância dos ministérios. Lucas está presente ali, ele não é apóstolo, ele não sabe pregar, mas ele está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Você foi chamado para fazer aquilo que você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? Você está exercendo com paciência, suportando o sofrimento, com amor? Na continuação do versículo 11, veja que interessante: procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Outra versão diz: traga Marcos, porque ele me é útil para o trabalho. É interessante que no início do ministério do Paulo, que ele estava junto de Barnabé estava em evidência em primeiro. O Espírito Santo diz em Antioquia: separai para mim Barnabé e Shaul e Saulo. Separe para mim para a obra do ministério, que eu tenho convocado eles. Barnabé aparece em primeiro, significa que ele era o líder da dupla. Ele era o líder do grupo. Ele era mais experiente, ele comandava. Havia um parente dele chamado Marcos, João Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Eles foram fazer uma viagem e Marcos, novinho, alegrão: eu quero ir. Acho que tudo indica que ele era tio ou primo. Eu vou, tio. Então vamos.
Vamos que desde cedo você vai aprender. Quando chegou na primeira viagem, chegaram numa região da Macedônia, lá tinha uma incidência muito grande de malária. É uma região pantanosa. Malária, dores fortes de cabeça no globo ocular, uma doença purulenta, nojenta, que tinha muita secreção nos olhos. Aí Marcos com a mochilinha dele assim pensando, né? Nós vamos viajar, vou conhecer pontos turísticos, conhecer novas pessoas. Começa a ver aí outra cidade, é açoite, o outro apedrejado e tirado com um cesto de dentro da cidade. Não quero. Não quero nem saber. Ó, tchau pro Paulo, tchau pro Barnabé e vai embora. Paulo guarda aquilo e fica bem quietinho. Passado um tempo, o nome de Paulo começa a aparecer na frente do de Barnabé. Ele era um líder nato, automaticamente ele se torna líder. Aí o que acontece depois de um tempo? Marcos amadurece, se torna um homem, entende a dinâmica do evangelho, ele quer entregar sua vida para o evangelho. Ele entende que ele era jovem, que ele abandonou porque ele era inexperiente, porque ele tinha uma expectativa diferente. Nunca faça julgamento das pessoas que abandonam a fé, viu? Porque de repente a expectativa dela não era aquilo. Foi o que aconteceu com Marcos. Aí Marcos quis voltar. O que vocês acham que Paulo fez? Colérico, nervosão, Sandra Rosa Madalena, sabe? Não vai com a gente. Aí Barnabé, não, ele vai com a gente. Não vai com a gente. Ele vai, não vai. E fica uma discussão séria, a ponto deles terem que se separar. A partir daí você começa a passar a ouvir Paulo e Silas. Barnabé vai com outra pessoa para outro endereço. Marcos acompanha Barnabé. Paulo não quer nem saber de Marcos. Agora veja que interessante, no fim da vida dele, ele olha e diz: Timóteo, traga Marcos, porque ele pode me ser útil. Ele é útil no trabalho. Perceba que ao longo do tempo, com o passar dos dias, as coisas podem mudar muito. Tem uma frase que eu já ouvi, a frase diz o seguinte: o mundo não gira, ele capota. O que significa isso? Significa que as coisas mudam, irmão. Tem pessoas que você menospreza hoje, que você descarta hoje, e essa pessoa pode ser muito útil para você daqui para frente. Paulo não queria nem saber nem do nome do Marcos. E agora, Marcos é útil para ele, é necessário. Quando ele diz isso, Demas estava com ele, mas agora Demas não está mais. Como a gente pode aplicar isso? Primeiro, se você foi maltratado por um Paulo, perdoe. Tenha paciência com o Paulo, porque ele pode ser exatamente igual a esse personagem que nós estamos relatando. Alguém sem paciência, que tratou você mal. Se você for um Marcos, largou algumas coisas, foi displicente em outras, amadureça, cresça, se desenvolva. Se você é um Paulo e olha, tenha paciência com as pessoas, tenha paciência com o diferente. Quando eu e a Amanda estamos lá no Ministério Infantil, é batata. A gente vai entregar atividade para as crianças, às vezes tem bastante criança na mesa assim, começa aqui, vai entregando, não dá tempo nem de dar instrução, alguns já terminam, já fiz. Outros demoram mais tempo. A gente quer encerrar a atividade, chega que nós vamos comer. E a pessoa está lá, não, a criança está lá. Não, eu quero terminar o desenho, quero pintar, quero fazer, quero desfazer. Mas já acabou e quer. Qual que é a diferença? Um é rapidez, é rápido, ágil. O outro é caprichoso. Você precisa de rapidez, é com aquele ali que você vai contar. Você precisa de capricho, é com esse que você vai contar. Perceba que são perfis diferentes, pessoas diferentes. A igreja é assim, a família é assim, os filhos são assim. Meus filhos, um tem 4 anos, o outro tem 2, eles são completamente diferentes. Meu Deus, nasceu do mesmo jeito, do mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, completamente diferente, eu nunca vi. O João é mais amoroso, mais carinhoso, valoriza a presença. O José é o Indiana Jones.
Ele quer subir, ele quer descer, ele quer fazer, quer desfazer, quer bater nas outras crianças. O filho aqui da Luana e do João aqui, meu Deus, tadinho. Nós já tivemos uma conversa já. Outro dia o João falou, nós vamos resolver as nossas diferenças entre eu e você. Porque nossos filhos, o José toda vez que vê ele quer bater neles, eu nunca vi isso. José, que é isso? As pessoas são diferentes. Os irmãos são diferentes. Tenha paciência com o diferente. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga minha capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga os livros também. Veja só o relato dele. Alexandre o ferreiro me prejudicou muito. Alexandre era uma pessoa muito influente. Naquela época, gente, tudo era feito de metal. As armas eram feitas de metal. Então você tem um ferreiro. O Alexandre era muito influente, era poderoso, ele era rico. Paulo tinha uma relação com Alexandre. E aí ele contou com a defesa de Alexandre no seu primeiro tribunal, no seu primeiro júri. O que Paulo diz? Ao invés de ele ajudar, ele me prejudicou ainda mais. Ele fala para Timóteo, Timóteo, fique esperto, porque alguns são maliciosos. Alguns querem o seu mal. Versículo 15, tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que eu fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Esse é o maior missionário da história da igreja. Quantas pessoas ele orou e as pessoas foram curadas? Quantas pessoas tiveram a vida transformada por causa do ministério desse homem? Quantas pessoas foram abençoadas? Quantas pessoas quiseram abraçar o apóstolo? Por bênçãos recebidas, pela transformação, pelo que aconteceu na família. Agora ele está diante de um tribunal. Ele está preso como um criminoso. E aí no tribunal ele olha e ele procura um rosto amigo. Ele só encontra oposição, pessoas cheias de ódio. O segundo grupo é o grupo do curioso. Isso vai ter sempre. Os curiosos, vamos ver o que vai acontecer. E ele procurou um rosto amigo. E o que ele diz? Ninguém estava comigo. Ninguém foi me defender. Ninguém me auxiliou. Veja a sensação de estar sozinho. Agora veja o próximo versículo. Mas o Senhor ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Jesus estava comigo. Eu procurei um rosto amigo, mas eu tenho um amigo fiel que não me abandona nunca, que é Jesus Cristo de Nazaré. Vai ter momentos da sua vida que você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir abandonado. Todo mundo me abandonou, a igreja me abandonou, o pastor, o presbítero, o líder, todo mundo, a família, o pai, a mãe, a esposa. Eu estou sozinho nessa. Eu tenho que me virar sozinho. Paulo tem essa sensação e ao mesmo tempo ele olha e diz: Jesus estava comigo lá no tribunal. Nos momentos de sofrimento, o Senhor não nos abandona. É uma promessa que Ele fez. Estarei com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por isso? É interessante como a vida de Paulo se parece com a de Jesus. Jesus foi traído por um de seus amigos. Demas era um amigo próximo de Paulo e abandonou. Quando Jesus está morrendo na cruz, ele intercede pelos seus agressores. Não só isso, ele está num momento de muita aflição e dor. Ele olha para Maria e para João e ele diz para João, discípulo amado: João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Por que Jesus faz isso? Jesus quer que alguém cuide de Maria, da sua mãe. Agora, sinceramente, se ele está morrendo, sangrando, padecendo dor, ele deve pensar em outras pessoas? O comum é pensar em si.
Eu iniciei essa mensagem dizendo que a palavra mais proferida por criminosos condenados à morte em seu último relato é eu. É uma atenção para si mesmo, para o egoísmo. Jesus não faz isso. Ele olha para a necessidade de Maria, pede para João cuidar dela, e João cuidou dela até os últimos dias da vida dela. Ele intercede pelos agressores, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele salva um dos malfeitores. Ele diz para o Pai, está feito, está consumado. E o apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras, ele está falando, olha, Tíquico foi para lá, o outro irmão cooperador veio para cá, nós temos novos irmãos na fé, Cláudia, Eúbulo, todo esse pessoal está se convertendo. Ele fala de um irmão que ficou doente em uma cidade. Perceba que as pessoas acham que servir a Jesus vai dar tudo certo, não vai ficar doente, não vai morrer. Gente, tudo isso vai acontecer por causa do amor a Jesus. E Paulo está prestes a morrer e ele está dando atenção à necessidade de outras pessoas. Como é possível isso? Somente pela influência do Espírito Santo. O último versículo do capítulo, e eu peço que a equipe de louvor venha, por favor, para a gente cantar um hino e a gente orar, que a gente já está encerrando. O último versículo, Timóteo, que o Senhor esteja com seu espírito. Que a graça de Deus esteja com vocês. Se tem uma coisa que nós precisamos na nossa vida é da graça de Deus. Da graça de Deus. A graça de Deus nos salva, nos capacita para o ministério e nos ajuda a suportar o sofrimento. É por intermédio da graça. Sem a graça de Deus a gente não consegue. Teve um determinado momento do ministério de Paulo, preste atenção aqui por favor. Ministério do apóstolo, espinho na carne, provavelmente doença nos olhos, provavelmente por causa da malária. Ele teve que pregar na região da Galácia por causa de uma doença, de uma enfermidade. Ele tinha aventais, ele tinha lenços, que provavelmente ele tirava a secreção dele. Possivelmente o que ele tinha era uma doença nos olhos. E ele orou ao Senhor 3 vezes. Ele falou, eu fui até o 3º céu, eu não sei se é no corpo, se é fora do corpo, mas quando eu desci, quem me recepciona na minha casa é um diabo, é um mensageiro de Satanás, a fim de me humilhar, de me esbofetear. Aí eu orei 3 vezes ao Senhor, para retirar um espinho na carne. Deus diz a ele, a minha graça te basta, minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do ser humano. Você precisa da graça de Deus para ser salvo, para ser liberto, para ser transformado, para suportar o sofrimento, para ser capacitado para o ministério. Você precisa da graça de Deus. A primeira vez que aparece Saulo na Bíblia, a Bíblia diz que Estevão é morto apedrejado. E é colocado, as suas vestes são colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele estava consentindo com a morte de Estevão. Ele não estava só consentindo, como ele estava autorizando, dando legitimidade para aquilo. Para a morte de um irmão, um diácono. Ele ouve as últimas palavras de Estevão. Esse é o tema da mensagem. Quais são as últimas palavras? As últimas palavras de Estevão são: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Jesus, quando subiu ao céu, ele se sentou. Ele sentou no trono. Mas para receber Estevão, o primeiro mártir importante ali daquele contexto, para receber Estevão, Jesus se levantou para recepcioná-lo. E Paulo ouviu isso, essas palavras. Ele era perseguidor e pela graça de Deus ele se torna perseguido. Todo o mal que ele havia causado naquele início da sua vida, agora estava contra ele. E pela graça de Deus ele suportou tudo isso. Nesse instante nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor um cântico, rapidamente, são poucos minutos. Por favor, dedique a sua atenção a isso. Nós vamos orar também, que é importante. E nós vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Nós vamos cantar de novo a respeito do amigo fiel, tá certo? Quando a gente se sente sozinho, abandonado, nós temos um amigo fiel que está conosco. Feche os seus olhos, cante com o seu coração, por favor. Não menospreze esse momento, esse tempo.